Boa noite, mais uma vez. Muito obrigada pela presença de Não sei todos não. aqui na nossa aula inaugural, uma aula que a gente está propondo com uma equipe que a gente estava até conversando, né, Aline? Cada uma com uma expertise diferente. Olha que delícia! Então, uma oportunidade que a gente vai ter para ouvir falar sobre um tema tão importante, uma demanda tão grande na nossa clínica, com profissionais diferenciados. Nós temos aqui 3 especialidades diferentes, então me aguardem, que a noite de hoje promete. Boa noite a todos. Aprimoramento, comunicação, linguagem e fala de crianças com TEA e comorbidade. Nós estamos aqui, nossas convidadas especiais, Aline Mara de Oliveira, boa noite. Brena Pel, boa noite. Elizabeth Campos, boa noite. Juliana Meneghetti, boa noite. Lilian Kuhn e Maia Monteiro. Nossa equipe que se apresenta por... Nós temos aqui uma psiquiatra, nós temos uma terapeuta ocupacional e fonoaudiólogas. Esse é um curso que nós estamos propondo para iniciar no dia 12 de fevereiro, mas hoje nós vamos trazer um pouquinho que cada uma tem para contribuir nesse tema. Eu vou primeiro apresentar a nossa querida Aline Mara de Oliveira, que é a coordenadora do nosso curso, e vou passar a palavra para você se apresentar, Aline, falando um pouquinho sobre a sua trajetória até agora aqui e por que você propôs também o curso. Mas eu acho que a gente vai deixar isso para depois, né? Então, se apresenta. Boa noite, né? É uma honra estar aqui de novo. Na verdade, a gente surgiu, né, essa ideia de trabalhar esses temas com os fonoaudiólogos, porque a gente vê, né, que cada parte, né, cada conteúdo que vai ser trabalhado nessa noite são essenciais, na verdade, para um atendimento completo. Então, não adianta a gente estudar só a linguagem e não ver fala, ou estudar essas questões, fala e linguagem e não ver as questões sensoriais, comportamentais, né? E também questões motoras mais globais, disartria. Tudo isso a gente vê que assim, quando a gente estuda e aprofunda esses temas, a gente consegue oferecer um atendimento mais completo. E eu fui percebendo isso ao longo da minha trajetória, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e quando a gente, né, lá a gente faz um trabalho bem ambulatorial, né? A gente não tem a equipe multi, então o fonoaudiólogo tem que dar conta dessas demandas, né, de maneira bem assim. Então a gente tem que conhecer bastante um pouquinho dessas áreas que eu falei, né, para a gente conseguir dar um atendimento mais eficaz. Desde que entrei, né, como professora da universidade, eu me senti na responsabilidade de me aprofundar nesse assunto, né? Eu venho da área dos transtornos dos sons da fala, né? Quem me conhece já sabe. Trabalho bastante com apraxia, metodologia de intervenção para esses transtornos motores de fala. Mas eu percebi que eu precisava dar mais respaldo, tornar cada vez mais didático para os meus alunos essa parte de TEA, que é a grande, né, demanda que a gente tem na clínica. Então, eu me aprofundei bastante, mas lá mais para frente na aula eu vou mostrar um livro, né, que eu organizei junto com outras colegas, que também, nessa tentativa de divulgar o conhecimento, né, tornar mais didático, e desde então, eu nunca mais parei, virou um hiperfoco, né? Eu tenho trabalhado muito com sobreposição mesmo entre TEA e transtornos motores, alterações de fala nessas crianças, e é um pouco disso que eu vou falar, né, no meu módulo. Então, e assim, estudo bastante esses temas, mas a ideia aqui é trazer muita parte prática, né? Então, tudo que a gente vê de novo, como a gente aplica lá na prática mesmo do dia a dia, tá? Uhum. Muito obrigada. Brena Quell, terapeuta ocupacional, muito obrigada por estar mais uma vez conosco, trazendo seu conhecimento que complementa muito a nossa prática e a nossa atuação. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Alegra, obrigada pelo convite. Então, assim, a gente vem compor, né, veio trazer, acho que alguns aspectos sobre as dificuldades sensoriais. Eu sempre trabalho em muitas equipes e muitos fonoaudiólogos falam, né, como que a gente trabalha ali o pré-requisito, como que a gente vai fazer até mesmo um treino motor com essa criança, quando ele tem questões sensoriais, seja táteis, né, seja dificuldade de permanecer sentado. Então, eu venho trazer, né, ali junto com vocês no curso, um pouco de estratégias de acomodações e também o próprio conhecimento da integração sensorial e como que vocês podem compor, né, as intervenções para auxiliar ali nos treinos, né, seja treino motor, né, no trabalho de comunicação e linguagem. Então, é isso. Aqui tem um pouquinho da minha formação, né, também, bastante cursos de especialização ali na Eu área. acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou ler a apresentação de vocês, viu, Então tá bom, a Brena, e você complementa depois se eu deixar de falar alguma coisa. tá bom. A Brena tem graduação em terapia ocupacional pela UFSCar, é mestre em terapia ocupacional também pela UFSCar, certificado internacional em integração sensorial pela CLASE, tem especialização em saúde mental e atenção psicossocial, especialização em desenvolvimento infantil e intervenção precoce no modelo centrado na família, especialização em APA, ela tem cursos de integração sensorial e avaliação avançados em integração sensorial do Chile, Estados Unidos, Portugal. Ela também tem, na formação dela, curso em seletividade alimentar, feito na Espanha, cursado e feito na Espanha. É sócia proprietária no Núcleo Progressos, tem atuação com supervisão de casos e clínicas em equipes de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, é professora convidada na pós-graduação em ABA Integração Sensorial. Então, currículo desses. Quer complementar com mais alguma coisa? Sua Não, experiência? imagina, muito obrigada. Então, tá bom, muito obrigada. Maria Elizabeth de Almeida Campos, tudo bem, Elizabeth? Boa noite. É Tudo mestranda. bem, é um prazer estar aqui. Adoro falar seu currículo, que é bem diversificado, é mestrando em Território de Saúde pela Univale, instrutora sênior internacional do Conselho Neuroevolutivo Bobat, especialista em linguagem, especialista em disfagia, especialista em fonoaudiologia neurofuncional, especialista em motricidade orofacial, especializanda em CAA, aperfeiçoamento em transtorno motor da fala, tem formação no PROMPT 1 e 2, formação no Bailey, formação em General Movement, professora do curso de fonoaudiologia da Univale e uma experiência maravilhosa na nossa clínica fonoaudiológica. Ai, muito obrigada, Alegra. É, assim, eu não tenho mais que complementar, né? Assim, só E fechou? Cadê você? Ela fechou ou caiu? Acho que caiu. Ah, tá. Então a gente volta, tá? Nela depois, quando ela voltar. Doutora Juliana Meneghetti é psiquiatra, cursou medicina pela PUC Campinas, tem residência geral, em residência em psiquiatria geral, especialização em psiquiatria na infância e adolescência pela Unicamp e especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Doutora Juliana, é um prazer tê-la conosco aqui nesse curso. Tenho certeza que a sua contribuição fará um diferencial muito grande no nosso curso. Eu até comentei há pouco tempo uma situação que aconteceu comigo, que quando a gente tem um profissional dando várias aulas no mesmo curso, a gente tem uma formação maravilhosa. Mas quando a gente tem várias especialidades diferentes, a gente forma um profissional mais crítico,
com embasamento em outras áreas e que pode fazer a diferença, inclusive, na escolha de qual metodologia usar, por que usar e com que base ele está argumentando o seu trabalho. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Eu que agradeço, eu estou super contente, super feliz aí por participar dessa formação com vocês. Muito obrigada. Lilian Cristina Kuhn Pereira é fonoaudióloga, graduação pela PUC São Paulo, tem aprimoramento em audiologia educacional, especialização em audiologia, mestrado em linguística, doutorado em linguística, tem doutorado em fonética pelo programa Doutorado Sanduíche CAPES, feito na Escócia. Ela também tem International Listening Spoken Language Session, programa por Families, também nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado em Linguística, programa PN-PD do CAPES, LAL, PUC São Paulo, essas formações maravilhosas que vocês têm. Tem formação Prompt nível 1, Prompt Instituto do Canadá, participa de estágio prático intensivo do Prompt, Instituto Maria de la Paz, na Argentina. É um profissional Observership Program. Eu acho que vou deixar você contar seu currículo. Tem formação avançada no modelo Denver de intervenção precoce pelo Mike Institute. Tem certificação em treinamento parental, More Than Words, no Honey Center, no Canadá. Certificação em treinamento parental, It's Take Two to Talk, no Honey Center, do Canadá. Fala um pouco sobre você, Lina. É um prazer imenso ter você na Fonotrade. É a primeira vez que a gente recebe você no nosso curso, mas a gente já sabe que a gente tem um ganho maravilhoso, né, Aline? Trazê-la para o nosso curso. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a você, a Aline, né, que fizeram esse convite. Espero contribuir muito nesse curso. Eu vou falar especificamente nos módulos de CA, né, de comunicação aumentativa alternativa, que é uma área que eu atuo diariamente. Então, a área de bom estudar, como diz a Aline, é o hiperfoco, né? Então, tenho estudado há muito tempo a linguagem em geral, e mais especificamente nos últimos 12 a 15 anos com o público TEA, mais a parte de CAA, então, trabalhando com as pessoas com TEA e ajudando profissionais que atuam também com pessoas com TEA, com transtornos motores de fala ou outros transtornos de linguagem que impedem uma comunicação efetiva. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre isso. Eu não vou falar muito, porque senão não vai dar tempo de falar a aula, né? Vamos lá. Muito obrigada. Imagina. Mayra Monteiro, fonoaudióloga pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, especialista em análise do comportamento aplicada pela Inspirar, especialista em transtorno do espectro do autismo, CBI of Miami, supervisora clínica, fonoaudiologia e ABA, ministra cursos de fonoaudiologia e análise do comportamento. Maila, minha querida, muito obrigada por estar aqui mais uma vez nos nossos cursos, trazendo todo o seu conhecimento e contribuindo para a formação de vários profissionais que estão aqui presentes. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Meu slide ficou por último e elas colocaram todas as formações delas, tá? Mas eu também tenho um monte de curso. Vou falar isso, porque estava bem resumidinho. Não, eu fiquei pensando como fazer para caber tudo no slide, tá? Então, eu deixei para lá. Muita coisa. Eu deixei para lá. Mas é um prazer estar aqui com uma formação, né, que é um tema tão atual, que a gente vê, né, no dia a dia, assim, e o pessoal está buscando a formação, e eu acho que isso é o mais importante, né? Todo mundo que está aqui tem um currículo sólido, né, de lugares respeitados, buscando sempre práticas baseadas em evidência, e eu acho que esse
é o grande diferencial, né? A gente ter esse curso baseado em evidências, né, científicas para a gente ter uma contribuição certa para os nossos pacientes, né? Então, acho que isso é um ponto muito relevante a ser colocado nesse curso. Exatamente. Eu sempre dei ênfase ao programa e o conteúdo do curso. Hoje eu já faço diferente. Eu dou ênfase ao professor que ministra, ao meu docente, sempre foi, já é uma característica da Fonotrade serem só professores que têm uma formação, são doutores e mestres, sempre ligados com excelência em universidades, mas hoje eu faço questão de iniciar a aula inaugural fazendo essa apresentação minuciosa, porque quem estar aqui, para que as pessoas que estejam aqui ouvindo vocês saibam exatamente quais são os profissionais que estão trazendo as informações e as contribuições. Então, eu vou descompartilhar agora e vou passar a palavra. Eu vou descompartilhar e vou passar a palavra para a Aline. Então, na verdade, né, eu vou só iniciar, mas a primeira fala vai ser da professora Juliana. Nós vamos falar a ideia, gente, é a gente trazer uma pincelada. Na verdade, a gente fala bastante, né? Faz um tempinho que a gente está preparando essa aula. Ai, meu Deus, vai dar tempo de falar tudo? Tem muita coisa para falar, tá? Mas a gente vai focar o que a gente acha mais relevante, assim, que vai compor, né, essa ideia de como atender as crianças que têm dificuldade de linguagem, de comunicação, de fala, tá? Então, eu passo a palavra à Juliana. Boa noite, pessoal. Novamente, né? Eu vou precisar pedir uma ajudinha aí para vocês, para os universitários, para passar os slides, porque eu não dou conta. Eu passo, pode deixar. E eu adoro falar sobre autismo, sobre transtornos do neurodesenvolvimento, mas a tecnologia não é uma coisa que ainda chegou a todo vapor em casa. Então, eu quero começar falando um pouquinho, né, para vocês sobre o autismo de uma maneira o transtorno do espectro autista, de uma maneira aí bem sucinta, só para dar uma breve introdução, porque eu acho que depois, né, a gente vai poder aí, eu pelo menos vou poder trazer bastante informações sobre o diagnóstico, sobre a etiologia, algumas questões de epidemiologia, e principalmente aí, como a Aline disse, né, o diferencial na prática, o que a gente consegue fazer no dia a dia para conseguir aí trazer o diagnóstico diferencial dos outros transtornos. Então, vamos lá. Você passa aí para mim, Aline? Então, vamos lá. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A gente hoje chama de transtorno do espectro autista. E a gente sabe que ele acaba afetando em graus variáveis a parte da comunicação, da socialização e da parte sensorial, né? Então, trazendo aí uma gama bem heterogênica de sintomas, de sinais e sintomas. E a gente precisa ter um impacto bastante significativo na funcionalidade do indivíduo, e existe um caráter crônico. Então, a gente vê, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, que nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, às vezes, né, de vida, assim, na primeira infância, a gente já tem sinais que são bastante relevantes, e hoje a gente tem um embasamento científico bem forte nessa parte, né? Tem ali uma gama de estudos que mostram isso para gente, então, os sintomas bem presentes aí nesses primeiros anos de vida, e que vão ser aí levados para todos os anos, dependendo de como a gente vai fazer essas intervenções aí no tratamento, enfim, no acompanhamento desses indivíduos. Você pode passar a próxima para mim? E as intervenções, elas terapêuticas no TEA,
elas são fundamentais, né, para favorecer o desenvolvimento de uma linguagem da comunicação, né, e muitas vezes até de habilidades para a vida diária, para atividade de vida diária, para um melhor funcionamento escolar, para alguns indivíduos até, como eu disse, então em hábitos que a gente usa ali no dia a dia, como comer, como ter uma independência no se vestir, no se comunicar, né? E isso traz para a gente, acho que nesse curso, a importância de conseguir triar e ter essa visão dos diagnósticos diferenciais e o quanto a psiquiatria da infância e da adolescência está diretamente ligado a todos esses profissionais que a gente vai ter aqui no curso e o quanto que é importante as equipes estarem engajadas, né? Assim, tá todo mundo conseguindo se comunicar, que é algo que às vezes a gente vai deixando para trás, a gente vai cada um olhando para o seu quadrado, né? Às vezes a gente deixa até de conseguir ampliar a visão, de pedir a informação para o colega, para o fono, para a TO, para o psicopedagogo, enfim, para outros colegas que estão ali fazendo parte dessa equipe. Então, acho que isso vai ser bem discutido também. Você pode passar o próximo? Isso. Essa parte aqui, na verdade, eu achei até que a gente fosse ter mais tempo. Desculpa, viu, pessoal, por ter até tentado me aprofundar um pouco, mas trazendo aí essa interação, né, da comunicação, né, então que às vezes diz respeito à questão de fala, de escrita e às vezes até gestos, né, da linguagem, que é essa capacidade que a gente tem de compreender, de expressar as ideias, os sentimentos, as sensações por meio de símbolos gráficos, e a fala, que é a forma como os seres humanos acabam aí trazendo essa comunicação oral de uma maneira mais abrangente. Então, eu ia até me aprofundar um pouco nisso, mas acho que a gente vai ter tempo também aí no curso. Então, se você puder passar o próximo. Essa parte também é só um pouquinho, né, de que hoje a gente tem que em cada 36 crianças dessa primeira idade aí, dessas primeiras idades até os 8 anos, a gente tem esse diagnóstico de TEA, e a gente vê o quanto que a impressão é de que o diagnóstico está aumentando, quando na verdade a gente tem conseguido triar de uma maneira melhor, né, esses indivíduos hoje. Pode passar para mim. Aí acho que agora eu... Aí já começa. Então, acho que assim, só para dizer para vocês que a linguagem, a comunicação, oral, não oral, ela está diretamente ligada aos outros transtornos e a gente vê o quanto que isso é um dos sinais, era um sinal extremamente importante, né? Até o oral e o não oral, antes do DSM-5. Então, acho que a gente vai ter muito para trocar aí. O meu hiperfoco também acaba não sendo tanto nessas questões da linguagem específica, mas é do autismo e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, super obrigada. Obrigada, Ju. Então, gente, a ideia é trazer um pouco desse contexto mais geral, pensar nessas comorbidades juntos ou na sobreposição, né, de outras alterações dentro do espectro autista. E trazendo um pouco do que eu, né, tenho estudado nos últimos anos, que são os transtornos dos sons da fala, mais especificamente, né, apraxia, transtornos motores, sempre vem essa pergunta, né? Existe apraxia de fala no TEA? É uma pergunta muito capciosa, assim, muito provocativa. Já vou falar o porquê. Porque, na verdade, o que que é uma apraxia, né? É uma alteração motora, são dificuldades que a criança tem, né? A gente fala criança, mas vai aí, né, ao longo do ciclo, até a idade da adolescência também que vai alterar essa dificuldade na programação, no planejamento de um movimento para fala. Mas envolve muitas outras questões, né, gente? Envolve cognitivo, envolve a coordenação desses gestos para falar. Então, a criança
tem a intenção de falar uma palavra dá, por exemplo, mas por questões de coordenar ponta de língua, força, direção, né? Ela não consegue falar. E a gente tem visto muitos casos, né, dentro do espectro autista com dificuldades de fala. E aí, gente, a literatura ela não é muito clara no sentido de apraxia dentro do transtorno do espectro autista, né? A gente sabe que tem transtornos de fala, transtornos de sons da fala. Então, criança que tem muita dificuldade para falar, né, que sai aquele sonzinho, palavrinhas pequenas, ou mais para frente é muito ininteligível, a gente não consegue entender. Ela fala, mas a gente não consegue entender nada, é muito difícil de entender. Depois, depois mais para frente, resquício umas alterações da prosódia, uma fala sem entoação, robótica. E aí, como a gente evoluiu bastante, tanto nos estudos que envolve autismo, como a professora Juliana acabou de falar, e vocês vão ver mais para frente nas outros pontos aí, comunicação, CAA, né? Que é implementar essa base da linguagem e da comunicação. A gente está no momento que a gente começou a se aprofundar mais na fala, porque a gente sabe que a fala é um produto, né? Que é complexo, né? A gente tem que trabalhar muitos pontos, motor, cognitivo, linguístico, mas ela também precisa dessa base de linguagem, de cognição. Como essas áreas também estão crescendo, a gente vem cada vez mais recebendo pacientes preparados para trabalhar fala dentro do transtorno. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque não é que esse nunca existiu, né? É que a gente aprendeu a trabalhar bastante, né? Tem aprendido a trabalhar mais com essas crianças agora, nesses últimos anos. E aí, como essa linguagem vai ficando mais preparada, né? A criança consegue ter mais domínio da comunicação, a gente chega no momento que vem essa queixa, né? De trabalhar fala. Por isso que tem poucos estudos, porque dada a complexidade, né, que a gente tem de estudo mesmo desse assunto, que são comorbidades, então eu preciso criança de diferentes perfis, a gente tem poucos estudos. Mas a gente sabe, clinicamente, que a gente tem uma prevalência alta na nossa clínica, né? E muitas vezes a gente implementa a CAA, né? Desenvolve essa questão de intenção comunicativa, amplia repertório de vocabulário, mas de funções pragmáticas, pedidos, né? Protestos, a gente vai ampliando essas questões pragmáticas, mas a fala vai ficando. Então, a gente vai implementando avaliações específicas, adaptadas, que eu vou passar para vocês, tá? Como que a gente raciocina uma avaliação de uma criança que já tem um quadro mais geral ali de TEA, né? Especificamente como que a gente avalia a fala dessas crianças. E como a literatura não é coerente, né, nesse sentido, a gente fica assim muito sem um apoio firme, a gente ficava muito sem um apoio firme porque é isso, né? Não se sabe se é uma apraxia de fato ou se é um transtorno motor muito específico do TEA, né? O que a gente faz? A gente hoje em dia temos, né? A Asha publicou esse tutorial só para vocês saberem, gente, esse curso a gente está na terceira, não sei se é na terceira ou na quarta turma, né? É que agora a gente ampliou, né? Que a gente foi amadurecendo também, e a gente sentiu falta de uma introdução mais robusta ali, né? Que a Juliana vai trazer, o que é autismo, as comorbidades que pode vir, que vai ajudar muito no pensamento das alterações sensoriais, as alterações comportamentais, né? Porque a gente vai ter que trabalhar essas barreiras para poder trabalhar fala e linguagem. E a gente também viu que é fundamental trabalhar a CAA, as questões pragmáticas dessa criança de linguagem. Então, assim como a literatura, por isso que eu estou falando da literatura um pouco para o nosso dia a dia, a gente tem coisas novas, ó, surgindo aí. Esse é um dos primeiros tutoriais, é uma recomendação clínica que todos os meus cursos eu trago para vocês, porque é um passo a passo, é um material super gostoso. O que a gente tem que avaliar, o que a gente tem que intervir, quais as barreiras que a gente tem que saber manusear com essas crianças, né? Então, ela vai se tornando mais didático da gente pensar no nosso raciocínio clínico com a criança, né? Então, e foi baseado no estudo que a gente construiu todos os módulos.
Esse livro, gente, como eu falei, né? Foi nessa. Eu sou organizadora desse livro, e que é Autismo na Primeira Infância. E foi nessa expectativa de trazer esse raciocínio clínico cada vez mais fácil das pessoas entenderem, né? Um passo a passo mesmo, um raciocínio que trilha um caminho para a gente não ficar totalmente perdido quando a gente vê aquela criança que fala pouco, né? E que a gente ou não fala, ou né, ainda não tem intenção comunicativa, ou tem pouco, então a gente fica perdido. Então a gente cria raciocínios a partir de perfis clínicos para essas crianças. Então, eu vou trabalhar bastante as avaliações que está publicado nesse livro e que eu gosto muito também dessa autora, que é Patricia McBay, que é uma que trouxe essas recomendações e que aí a gente fez toda essa interpretação para o português, tá? E, né, trazendo também, né, esse tutorial, essas recomendações clínicas da ASHA. A ASHA, para quem não sabe, é a Sociedade, né, Americana de Fonoaudiologia. Então, é um trabalho muito importante, né, que a gente, né, tem ensinado os alunos a aplicar na prática, né, nessas últimas turmas, e nessa a gente vai trabalhar mais ainda. Por quê? Porque recentemente a gente tem um novo material, tá? Que foi publicado em 2024, que vai trazer esse raciocínio do que trabalhar, né? Todos esses módulos que estão aqui, mas também pensar muito nessas questões de neurodivergência, né? Como a gente tem que olhar essa criança como neurodivergente. Pensando numa abordagem multimodal, né, que veio muito CA para isso, pensando um tratamento que envolve linguagem e fala, que não envolva só fala e nem só linguagem, né, que todas aquelas crianças que têm a possibilidade de trabalhar a fala, que envolva essas terapias híbridas, né, que envolve esses dois, a gente divide didaticamente, né, gente, linguagem, comunicação e fala, mas elas estão interligadas ali. Como a gente desenvolve motivação, itens de preferência e reforçadores dentro dessa terapia, porque a gente vai trabalhar muito, então por isso que a Mayla está aqui para ajudar vocês a pensarem nesses pré-requisitos de fala, nesses itens de preferência da criança, para a gente aumentar a motivação e, de uma certa maneira, dar mais conforto para essa criança, já que é uma terapia tão desafiadora e que muitas vezes vai oferecer o maior custo de resposta para essa criança, ou seja, uma das terapias mais difíceis que ela vai ter que ter na semana, por exemplo, né? Que imagina, uma grande dificuldade de fala, e a gente vai trabalhar a terapia motora de fala, que vocês sabem que é a base de repetição, de intensidade, de poucos alvos, né? Então a gente vai fazer adaptações dessas terapias para essas crianças que têm TEA mais transtornos motores de fala, tá? E só um exemplozinho dessa terapia híbrida, que eu gosto muito desse vídeo, é um paciente que eu tô acompanhando já há bastante tempo no ambulatório, né? Que a gente percorreu tudo que a gente vai trabalhar nesse módulo, parte por parte, questões sensoriais, comportamentais. Ele é um combozinho, né? Hoje ele já tá outra criança, tem um vídeo mais recente dele que eu vou mostrar, inclusive. Mas aqui foi um momento, assim, chave que a gente conseguiu trabalhar a terapia motora, né, fala, mais comunicação por meio da prancha lá. Ó, eu quero. Eu quero. Então, ele estava trabalhando fala por meio da terapia motora junto com o CAA. É muito gostoso, assim. A gente fica maravilhado porque é um avanço que a gente tem muito recente dentro da nossa área e que é importantíssimo a gente dominar, porque boa parte das nossas crianças vai precisar dessas duas frentes aí, tá? A Beth tá aqui? Ela falou que a internet dela. Aê! Tô Então, aqui. a rainha da disartria agora. Ai, ai, olha, primeiro vou agradecer de novo, muito prazer, que acho que na hora que eu estava apresentando, a minha internet não está muito boa aqui onde eu estou. Mas, enfim, é uma honra estar aqui junto com vocês todos, né? Porque eu acho que vão fazer muita diferença na vida, principalmente das crianças e das famílias.
Então, assim, e dentro de tudo que vocês já começaram a falar, quando eu venho falando mais dessas questões dos transtornos motores da fala, e enquanto você estava falando, Aline, eu estava pensando aqui exatamente num artigo que eu li essa semana da Patrícia McBay, que é uma referência para a gente, né? E o título do artigo é exatamente esse, as incertezas no diagnóstico dos transtornos motores da fala, né? Que a gente sabe que, né, esses transtornos motores da fala, que são as dificuldades nessa produção, né? Como é que eles vão produzir esse mecanismo que produz a articulação da fala, que conforme vocês falaram, a Aline falou muito bem aí no início, é um processo que depende de um processamento linguístico, de um processamento cognitivo, né? Para que haja um planejamento dessa fala, mas que também depende de uma produção, ou seja, quem é que vai no cérebro comandar e mandar a informação para os músculos do que eles têm que fazer, né? E, nesse sentido, chegar a uma execução motora desta fala. Então, todo esse processamento aí que a gente, então, divide entre apraxia, disartria, atraso motor de fala, que em termos de ciência e de evidência são coisas muito recentes, né? Então, a gente via, né, desde Duff e outros, Darley, Harrison, falando há muitos anos atrás sobre esses transtornos, e a nossa referência atual, mais atual, que é o Scheirber, né, que é de 2010, principalmente de 2019. Então, quando a gente pensa nesses transtornos, a gente pensa em alguma coisa que está prejudicando esses comandos motores, né, corticais e subcorticais, nesse processamento da articulação, dessa articulação em sequência, né? Sempre lembrando que a gente tem que pensar nesses movimentos como movimentos, eu sempre falo que o movimento é sensório, né? É sensório o motor, nós temos que pensar nesse sensorial junto com esse motor. Então, o sensorial fomenta o motor e o motor, ele regula, acaba de regular também esse sensorial. Então, pode passar o próximo, Aline. A gente vê, então, dentro dessas classificações, né, dos transtornos motores de fala, eu não tenho como passar aqui o próximo slide. Alguém poderia passar para mim? A gente, então, tem, né, esse clássico artigo do Scheirber, de 2019, onde ele, então, subdivide os transtornos motores de fala em 4 subtipos, né? E aqui eu coloquei, assim, grifado aí, porque 2017 a gente já tinha essa classificação do Scheirber, mas eram só 3 subtipos, né? Que era a disartria, a apraxia e a combinação de disartria com apraxia. Mas em 2019 que ele começou a falar mais dos atrasos motores de fala. Então, em termos de ciência, é muito novo, né? E o que a gente vem falando, né, sobre qual é o transtorno mais prevalente? Será que é a apraxia? Será que é a disartria? Será que é a combinação de ambos, né? Pode passar o próximo, Aline. A gente sabe, então, que dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos motores de fala, eles são muito prevalentes. Então, nos transtornos do neurodesenvolvimento, e aqui a gente está incluindo o TEA como transtornos, né, do neurodesenvolvimento, a gente sabe que de 10 a 25% dessas crianças apresentam transtornos motores de fala. Pode passar o próximo, Aline. E aí a gente vê, então, né, que nessa prevalência a gente tem esse artigo aí de 2019 também do Scheirber, onde ele vai então avaliar, né, a prevalência, ele vai então destacar a prevalência. Será que essa prevalência desses transtornos motores da fala, qual é a maior dentre os transtornos do neurodesenvolvimento? Então, esse artigo específico, ele elege 8 transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, ele faz esse estudo em cima de 8 transtornos do neurodesenvolvimento e um deles é o TEA,
tá? Então, entre eles o TEA, paralisia cerebral, a T21, algumas síndromes, e nesse artigo, a prevalência maior é da disartria, né? Então, ele é mais prevalente em todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, se a gente considerar isso, a gente pensa, então, a disartria é a mais prevalente, então, no TEA, né, em todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Pode passar o próximo. Acontece que nós estamos falando, né, dos transtornos, né, do atraso motor de fala, que foi recentemente especificado, e a gente precisa estudar mais. A gente fala de disartria e atraso motor de fala, que a prevalência é maior, né? Então, é uma prevalência mais de 25% nos transtornos do neurodesenvolvimento. E aqui eu recorro de novo a esse artigo do ano passado da Patrícia, onde ela diz que, apesar da gente ter instrumentos já, onde a gente vai avaliar, e principalmente ela cita nesse artigo o PROCAD, né, e o DEMS, né, o PROCAD da Siegel, que a gente então tem as características, ela é um protocolo bem interessante, onde a gente classifica as diferenças entre as características, né, os fenótipos de disartria, os fenótipos da apraxia, e a gente então pode ter um rumo melhor ao então classificar se é uma apraxia ou se é uma disartria. E ela também cita do DEMS, né, e a gente já tem aqui traduzido, né, o pessoal lá de Santa Maria, Marileda, mas a Márcia Kesk, o grupo delas, né, que fizeram essa validação e essa tradução e a validação do protocolo, que apesar da gente ter esses dois instrumentos, nós estamos falando de um transtorno onde muitas dessas crianças são não verbais. Então, como a gente vai encontrar essas características que estão listadas, né? Então, a gente sabe das características de apraxia, a gente sabe de algumas características da apraxia, mas a gente está falando de uma população que muitas crianças elas ficam não verbais. Na maioria dos casos que chegam para a gente são não verbais. Então, é um desafio mesmo. São incertezas que a gente tem e precisa estudar mais para a gente, então, ter um melhor diagnóstico. Mas, quando a gente pensa nesses transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem que pensar que os transtornos executórios, e a gente vê muito no TEA, que eles, além de transtorno de execução da fala, da produção da fala, eles têm uma série de outros distúrbios motores que a gente já vê desde o nascimento, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Pode passar o próximo, Aline. Então, a disartria, né, eu considero nós temos a definição da ASHA de 2017 falando da disartria do desenvolvimento, né, e é um novo paradigma também que a gente tem, porque a gente falava só disartria e a gente associava a disartria à disartria da paralisia cerebral. E hoje a gente mudou um pouco esse paradigma. Então, a gente pensa na disartria, quando a gente pensa, e eu gosto muito da definição do grupo de Monique, né, que eles têm estudado muito a disartria infantil, que a gente está falando de uma disfunção que ocorre num cérebro que ainda é muito plástico do ponto de vista de estrutura e de funcionamento, né? Então, neste pensamento é que a gente tem que pensar nessa disartria do desenvolvimento, porque ela acompanha todo esse desenvolvimento sensório-motor da fala, não só da fala, mas também que ele acompanha. Então, a fala, ele vem se desenvolvendo junto com os movimentos globais que a criança tem. Pode passar o próximo, Aline. Então, era isso que eu queria mais pontuar aqui. Claro, a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas foi só uma pitadinha aí de mais dúvida para colocar na cabecinha de vocês, tá? Maravilha. Maila, obrigada, viu, Beth? Nada, não. Oi, gente. Eu vou ser bem sucinta, porque eu não vou dar spoiler nenhum das aulas.
Então, eu fiquei com 3 módulos que para mim são muito importantes e eu venho discutindo com a Aline, que são habilidades que a gente precisa ter enquanto fonoaudiólogo, principalmente para a terapia motora de fala. Então, um dos módulos a gente vai falar sobre habilidades pré-requisitos, que são habilidades que ensinam a gente a aprender, né? São habilidades básicas que fazem parte da intervenção fonoaudiológica para crianças com TEA, né? Muitas vezes o fonoaudiólogo é o único profissional que está atendendo essa criança, porque na verdade essa criança chega com a queixa de atraso de fala, né? E não desenvolver a comunicação, e na verdade a gente tem uma criança aí com algum atraso de neurodesenvolvimento. Então, a gente trabalhar os pré-requisitos faz parte da nossa intervenção também. Esse é um módulo, pode passar ali, próximo. E aí eu vou pegar, volta um pouquinho para mim. Obrigada. E aí eu vou pegar o gancho do artigo que a Aline traz lá na frente, né, sobre as diretrizes da ASHA. E eu sempre falo que esse artigo foi um presente que ela me deu, porque ele traz que uma das diretrizes é justamente a intervenção em habilidades básicas, né? Essa parte 3 aqui, ele fala sobre isso, sobre o desenvolvimento de habilidades básicas, principalmente da atenção compartilhada e da habilidade de imitação. Se a criança não possui habilidade de imitação, gente, ela não vai conseguir fazer uma intervenção motora de fala, tá? Porque ela precisa imitar. Pode passar. O próximo módulo, né, que eu vou falar sobre comportamentos interferentes. Mais de 90% dos comportamentos interferentes em crianças com TEA, gente, são dificuldades de comunicação. Então, o fonoaudiólogo, ele precisa saber intervir nesses comportamentos, né? Até porque ele não vai acontecer só na terapia ABA, ele vai acontecer na sessão de fono também. E porque a gente é parte importantíssima dessa intervenção de comportamentos interferentes, porque a maioria das intervenções de comportamentos interferentes precisa de treino de comunicação funcional. E quem vai determinar como vai ser esse treino de comunicação funcional, ou quem deveria determinar qual vai ser esse treino de comunicação funcional, somos nós, né? Então, acho que esse é um tópico super importante também da gente conhecer, né, enquanto fonoaudiólogo, e poder intervir. E, pode passar? E o último tópico, eu vou trazer um pouquinho sobre alguns conceitos da análise do comportamento para intervenção, né, de comunicação, fala e linguagem com crianças com TEA. A análise do comportamento hoje em dia é a maior prática baseada em evidências para criança com TEA, né, mas não só ela. Então, eu quis trazer um pouquinho aqui dessa importância, né, que já tem mais, né? 28, mas a gente já tem mais práticas, inclusive a integração sensorial. Das 28 práticas baseadas em evidências para crianças com TEA, né? 23 delas eram baseadas em princípios da análise do comportamento. Então, quero trazer um pouquinho disso também para vocês. Ninguém vai virar terapeuta ABA aqui, eu prometo, tá? Mas eu gostaria que vocês conhecessem as questões de reforço, de extinção, para vocês fazerem uma intervenção cada vez mais funcional para as crianças com TEA, tá bom? Obrigada, Maila, por avisar que ninguém vai se tornar fonoaba, porque fonoaba não existe. A gente já começa, né, a aula inaugural causando aqui. Brincadeira, nós somos amigas, pessoal. Quando a Maila fala de aba, ela fala de aba. Quando ela fala de fono, ela fala de fono, né, Maila? Pegando já o gancho das práticas baseadas em evidência, CAA também entra aí. Então, comunicação aumentativa alternativa também entra aí como, além de ser uma prática baseada em evidência, uma boa prática para fonoaudiólogos, pensando que fonoaudiólogos atuam com pessoas com necessidades complexas de comunicação, independente aí de ter um diagnóstico de TEA, de ter um diagnóstico de comorbidade associada à TEA, mas a gente sabe que mais de 2 milhões de pessoas têm algum tipo de impedimento para a fala, né, para a produção oral ali. Então, a implementação do CAA é imprescindível no nosso dia a dia clínico e cada vez mais a gente tem usado. Eu também não vou dar um super spoiler aqui, mas trouxe um pouquinho para vocês os principais pontos que eu quero e que vou trazer também
depois nas aulas, né? Então, eu vou dar 2 módulos, ambos sobre CAA, a gente vai ter 4 encontros, e eu costumo dividir, quando eu vou falar sobre CAA, didaticamente em 4 pilares. Então, que eu digo que é a jornada de implementação ali do CAA, pensando em indicação, avaliação, a implementação propriamente dita e a orientação. Pode passar, por favor, ali está passando, né, os slides. Então, pensando em indicação de CAA, o que a gente precisa saber, assim, que eu quero que todo mundo saia daqui hoje lembrando. Não existe pré-requisitos para usar CAA, não existem limitações cognitivas, habilidades motoras, idade ou qualquer outro aspecto que possa impedir ou que possa adiar a implementação de um sistema de CAA. Tem uma fonoaudióloga americana que lá em 1993 ela já falou: só existe um pré-requisito para usar CAA. O pré-requisito é respirar. Que é respirar significa vida, né? A pessoa está viva. E vida significa comunicação. É simples assim. Não é simples implementar CAA, mas pensar quem pode usar CAA é simples, segundo ela. Então, na verdade, todos nós somos capazes de aprender e todos nós somos capazes de aprender a se comunicar com o CAA quando necessário. Qualquer pessoa que tenha necessidade complexa de comunicação, o que significa necessidade complexa de comunicação? A pessoa não consegue ter uma comunicação efetiva no dia a dia, ela é um forte candidato ao uso de um sistema de comunicação aumentativa alternativa. Como que eu sei se o meu paciente tem uma necessidade complexa de comunicação ou não? Vou pensar basicamente assim um pequeno checklist que eu trouxe aqui para vocês hoje. Será que a comunicação dessa pessoa é efetiva? Bom, ela tem um repertório de palavras adequado para a idade dela e para a necessidade dela. Ela sabe exatamente o que significa sim e o que significa não, e ela consegue responder com precisão para o sim, para o não. As funções comunicativas dela estão ok? Ela consegue fazer recusas, fazer pedidos, perguntas, narrativas, comentários, ou ela só sabe fazer pedidos? Como que é a inteligibilidade de fala dessa pessoa, né? Não precisa ser criança. Dessa pessoa. Quando ela fala, ela é entendida ou não? Existem comportamentos interferentes aí, né, Mayra? Tem comportamentos que estão interferindo no dia a dia dessa pessoa, comportamentos de autoagressão, de agressão ao outro, que são feitos por aquela pessoa com função de comunicação. Então, aquela criança que quando ela não quer alguma coisa, ela se bate, quando ela não quer fazer a lição, ela rasga a lição, isso é chamado comportamento interferente. Além de tudo, como que é a interação dessa criança, da pessoa? A gente fala criança porque eu trabalho mais com criança, mas essa pessoa, como que é a compreensão dessa pessoa em relação às outras pessoas, às atividades que ela tem no dia a dia, né? Será que ela consegue compreender tudo que ela precisa? Será que é muito difícil para ela compreender e interagir por falta da comunicação? E, por último, a autonomia e funcionalidade. Qual o nível de autonomia que essa pessoa tem? Qual o nível de funcionalidade que essa pessoa tem nas atividades do cotidiano dela? Então, ela consegue ir lá na sorveteria pedir sorvete? Ela consegue comprar um pão? Ela consegue perguntar que horas são, qual é a próxima aula para a professora, qual é a página do livro? Se ela não tiver comunicação efetiva, seja oral ou seja por um sistema de comunicação, ela é uma pessoa considerada com necessidade complexa de comunicação e é um candidato a usar CAA, né? A se tornar um usuário de CAA. Pode passar, por favor, ali. Bom, o segundo ponto é em relação à avaliação, né? Então, quando nós pensamos em avaliação para o uso de CAA, nós precisamos entender que tem realmente um olhar multidisciplinar ali. Então, tem o olhar da TO, que vai contribuir, olhar da físio, olhar do optometrista, olhar da equipe da análise do comportamento, e vai nos ajudar também a entender as preferências, as barreiras dessa pessoa, mas o sistema de comunicação aumentativa alternativo, ele digamos, guiado, né, o processo de implementação é guiado pelo fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo é ali o líder da equipe.
A avaliação fonoaudiológica é extremamente importante. Então, todos os dados que nós trouxermos em relação à linguagem, à fala e à comunicação dessa pessoa vai ser extremamente útil para definir como que vai ser o sistema de CAA dela. Pode passar para o próximo, por favor? Estou de olho na hora ali. E aí, pensando na implementação, depois que eu já tenho todos esses dados, né, que eu fiz a avaliação, eu vou construir esse sistema. Então, eu vou planejar como esse sistema vai ser. Não existe um sistema que serve para todo mundo. Um sistema de comunicação aumentativa alternativo não é sinônimo de aplicativo, tá? A gente pode ter um sistema que tenha diferentes funções, ou seja, função aumentativa, função alternativa. A gente precisa decidir quando vai implementar como que vai ser a permanência, qual o tempo de permanência desse sistema para esse usuário. E daí pensar nos diferentes tipos de vocabulário, os tipos de símbolo, o tipo de acesso que esse usuário vai ter, se ele vai precisar de assistência ou não, se vai ser uma tecnologia, vai ser um sistema de alta tecnologia, de baixa tecnologia, se vai ser um sistema robusto ou não robusto, enfim, todos esses aspectos são importantes na hora de planejar e construir um sistema de comunicação aumentativa alternativa. E tudo isso é feito pelo fonoaudiólogo. Além disso, quando nós estamos implementando, nós temos também que pensar na implementação propriamente dita, ou no ensino, como algumas pessoas chamam, intervenção, né? A execução daquele sistema, colocar em prática o uso daquele sistema. E aí vamos pensar na principal estratégia de ensino, que é o dar modelo para o usuário, né? Modelar o usuário, mas também precisamos pensar se vamos modificar aquele sistema, quando vamos modificar, por que vamos modificar, se nós vamos utilizar dicas ou não vamos utilizar dicas, se sim, qual vai ser a hierarquia de dica, quando essas dicas vão entrar, e principalmente para fazer tudo isso, vamos coletar dados e acompanhar a evolução do usuário ao longo dos meses, né, das semanas ali. Pode passar para o próximo. Daí, o último ponto que eu considero muito importante, que é o quarto pilar dentro de uma boa implementação de CA, é a orientação. Então, pensando em relação a todos os parceiros de comunicação que aquela pessoa tem, né? Todas as pessoas que estão no dia a dia se comunicando com ela e com quem ela vai se comunicar, qual é a motivação dessas pessoas? Tem motivação, não tem? Se essas pessoas realmente entendem qual é o sistema, para que serve o sistema, como mexe no sistema. Aí vamos pensar no direcionamento desses parceiros, vamos também precisar ser modelos para ele e incluí-los em todas as sessões de terapia, em todas as sessões de consultoria que fizermos para aquele usuário, para que assim a gente consiga realmente ter um apoio dos parceiros de comunicação. E quando eu estou falando de parceiro de comunicação, além de tudo isso, eles são as pessoas que vão usar no dia a dia, eles também têm, digamos, funções, papéis importantes, né, em termos de decisão. Então, decisão do tipo de sistema, decisão de vocabulário, decisão dos símbolos que vai usar, tudo isso é guiado pelo fonoaudiólogo, mas tanto a família, os amigos, os cuidadores e as equipes clínica multidisciplinar, né, e equipe escolar fazem parte desse processo de construção e, por isso, a orientação sobre o uso do CA é muito importante, não só para o usuário, mas para toda a rede de apoio dele ali. Bom, esse era o pequeno spoiler que eu queria dar para vocês hoje sobre CA. Obrigada, Aline, por passar os slides. Agora eu acho que é com a Brena. Bom, gente, eu também vou falar brevemente aqui, né, porque é um spoiler, mas eu vou estar falando no módulo sobre transtorno de processamento sensorial. Como a Mayla até já trouxe, a integração sensorial de ERS, ela é uma prática baseada em evidência. A doutora Juliana também já trouxe, né, as dificuldades sensoriais ali hoje, dentro dos diagnósticos com TEA. E o que nós estamos falando, e por que falar, né, de integração sensorial aqui nesse curso, porque a gente não tem como dividir, né, o indivíduo, as alterações sensoriais vão se fazer presentes, e porque é muito importante estar com os sistemas totalmente integrado, até para que vocês consigam trabalhar dentro da terapia fonoaudióloga,
né, fonoaudiológica. Como eu comecei falando, né, o que eu mais vejo são profissionais, às vezes, me procurarem, né, de outras áreas, ali, principalmente fono, com a dificuldade, a criança não para, ou tem até mesmo uma dificuldade motora, uma dificuldade com o toque. Pode passar, Aline. E eu sempre costumo trazer, né, então, essa pirâmide do aprendizado, para a gente entender qual é a importância, então, né, da integração sensorial. Então, quando a gente olha, a nível do desenvolvimento, ela é a base, né, então, a gente ter um desenvolvimento, e uma maturação dos sistemas sensoriais é o que vai garantir, esse aprendizado, né, ali. E quando a gente pensa nas questões, né, tanto de fala e linguagem, quanto nas Sabe, gente, quando a Brena, né, a gente convidou ela a participar das turmas anteriores, foi uma sacada muito legal, porque muitas vezes a gente não, né, as crianças, como ela falou, a criança, a gente vem com a queixa. Nós, profissionais que trabalhamos ali tentando fazer a terapia, né, das crianças. É uma criança muito agitada, é uma criança que corre bastante, é uma criança que, de uma certa maneira, a gente tem muita dificuldade, que parece às vezes ser comportamento, às vezes a gente até fala, nossa, problemas comportamentais. E, na verdade, são questões sensoriais. Vários casinhos que ela traz no curso depois, é, algumas estratégias, né, que vai acomodando essas questões sensoriais mesmo, que muitas vezes a gente não consegue nem identificar. Então, gente, isso foi o dia a dia nosso mesmo, né, dessas dificuldades que a gente pensou na participação da Brena, né, como estratégias da intervenção sensorial mesmo, né? Não é da TO especificamente, não é um tratamento, gente. É uma acomodação sensorial que a gente faz dentro, da nossa clínica ali, do nosso consultório, né, no chão que a gente está trabalhando com a criança, para a criança ficar mais acomodada e mais centrada na nossa terapia. Então, ela já passou, por exemplo, alguns pacientes nossos, circuito, né? Ah, por quê? Qual o objetivo? Então, cada repetição dali do transtorno motor, uma atividade do circuito, da bola de pilates. Aí ela vai trazendo para vocês vários materiais que às vezes a gente tem na clínica, mas não sabe associar, né? Essa esses instrumentos, bola de pilates, que mais que ela usa? Rede, balanço. balanço. Obrigada por ter tocado, Aline, porque aqui na internet. Só queria aproveitar também e passar, né? Pode passar, Aline, só para eu até retomar. Eu trouxe aqui também alguns estudos que vão falar das alterações sensoriais nas crianças com TEA. Então, isso é um dado, né? Também bem importante, porque que a gente também vai falar sobre isso. Então, por isso que vocês precisam saber fazer as acomodações, compreender, né, o perfil sensorial, as dificuldades sensoriais da criança, porque isso vai ajudar. E pode passar, Li, só para eu fechar. Pode falar, pode passar. Eu queria trazer também, opa, pode voltar, esse artigo, que é a Dinetes, que é a terapeuta ocupacional que estudou, né, a integração sensorial, por isso chama integração sensorial. Assim. Rapidinho, só trazer esse artigo da Dinetes, que ela fala muito, né, então, né, das alterações de processamento sensorial impactando no desenvolvimento da linguagem. E depois disso a gente tem muitos outros artigos já falando, né, da importância da evidência científica mesmo, tá? Pode falar, Aline. Não, eu estava pensando aqui que às vezes a gente nem sabe, né, que aquela dificuldade que a gente tem de centrar a criança ali na terapia é sensorial, né? Por quê? Porque a gente, né, dentro da nossa graduação, nos nossos cursos, a gente não tem muito esse olhar, né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar também nas questões sensoriais, né? Que essa criança mais agitada, essa criança, né, que tem essa. Que tem vários perfis, na verdade, né, Brena?
Sim, E que para cada perfil a gente pensa em algumas acomodações, né? exato. E aí, isso que eu queria trazer para vocês, que às vezes, como a gente não tem essa noção, a gente nem sabe que é importante. E assim, a experiência trouxe que ajuda muito, gente. E assim, até com as minhas crianças, a Brena fez uma avaliação, né, com as crianças que eu acompanho, e para todas elas tinha uma estratégia diferente que ajudou a gente a vencer essa barreira, né? E mesma coisa para atenção de comportamento, que também está ligado, né, nos problemas de comportamento, nos comportamentos interferentes, né? E aí, Sim. só trabalhando essas barreiras que a gente consegue implementar nosso PEI, nosso objetivo de fono mesmo. E até respondendo ali, que eu vi uma pergunta no chat, exatamente é muito do que a gente fala, né? Da importância do atendimento integrado, às vezes o atendimento da fono na sala mesmo, né, com a TO, na sala de TO, então de ter esse atendimento integrado, e quando vocês entendem disso, né, vocês vão buscar cada vez mais esse atendimento conjunto. E se não tem a TO, vocês vão pelo menos entender, por exemplo, a importância de poder ter algumas dessas acomodações, como a Aline citou, né? Então, ter uma bola de pilates, ter um balanço, poder ter algum tipo de recurso. E também eu venho falar um pouco para desmistificar aquilo que as pessoas pensam que o sensorial é somente aquela criança que não gosta que encosta nela. Não é isso. Vocês vão entender todas as dificuldades sensoriais que existem e que vão impactar em muitas ações que às vezes vocês vão querer estar implementando, né? Principalmente, né, ali os treinos motores, pensando em crianças que têm o que na terapia ocupacional a gente chama de dispraxia motora ou transtorno de coordenação motora. Que é uma comorbidade muito difícil de trabalhar com as crianças, e boa parte tem, tá, gente? Às vezes a gente nem sabe, mas olhando a criança no detalhe ali que a gente consegue perceber, e aí às vezes não evolui na terapia de fala, né? Por uma questão mais geral, motora do corpinho dela, né? Exato. Eu acho que o meu já acabei falando tudo, viu? Eu até trouxe aqui, né, um livro que é um mais recente, que fala sobre o Guia Clínico de Implementação de Integração Sensorial, e ele vai falar bastante, né, da alta evidência ali né, na intervenção com TEA dessa abordagem. E pode passar. Esse último livro também, que é uma referência mais recente, que vai trazer sobre as dificuldades motoras, aquilo que a gente foi falando, né? Uma alta prevalência dentro do TEA, e que não é só o motor de fala, é o motor Global, né? Eu comecei a aprender a ver as alterações motores globais vendo o TO, né, das equipes mostrar, porque a gente aprende, né, bastante sobre as questões de fala, né, de linguagem, mas boa parte delas tem questões motoras né, globais mesmo. Exato. Então, Isso era isso. tá mais na literatura recente, né? Bem recente isso. Bem recente, a literatura mais recente tem falado sobre isso. Então, gente, veja que é muito conteúdo, é muita coisa, mas assim, tem uma pergunta ali que a Dils fez, ó. As crianças com TEA, né, só reforçando, têm necessidades sensoriais e de comportamentos únicos e desafiadores. Qual o papel dos profissionais? Eu entendo que é descobrir quais são essas barreiras, tanto sensoriais, comportamentais, que muitas vezes, né, acomodando essas questões, usando estratégias, igual a Brena estava falando, né? Ela passa bastante parte prática, a Maila também, né? Questões, de como manusear esse comportamento. Junto com uma comunicação bem eficaz, implementando o CAA, porque assim, muitas questões comportamentais é isso, a criança precisa falar que não quer brincar, aí você fica insistindo, ela não sabe se comunicar, claro, ela entra em comportamento. Todo mundo que faz uma coisa que não quer, entraria. Então a comunicação, ela também é uma questão importantíssima para evitar esses problemas comportamentais, essas dificuldades. E assim, gente, tem que assim, organizar essa criança primeiro para depois a gente entrar com o nosso plano, tá? De comunicação, de linguagem, de fala. E assim, o tempo todo.
né? Ver o que está atrapalhando essa criança sensorialmente, o que está dificultando essa criança das questões comportamentais, o que está causando esses comportamentos interferentes. E assim, é um conhecimento que vem um pouco das outras áreas mesmo. Então, por isso que a gente pensou nessa multidisciplinariedade, que na verdade a gente vai implementar dentro da nossa terapia, tá? Ótima pergunta, Adilson. Muitas vezes a criança não é TEA, mas apresenta desordem na integração sensorial. Seria um caso que acompanho, que apresenta disfunção na alimentação, alterações de fala. Esse caso, fono e TO é fundamental. Vocês fazem atendimento juntas? Querem contar um pouquinho da experiência de vocês, profs? Eu e a Brena, a gente já fez muito atendimento junto. Hoje em dia, não mais, porque a gente brigou, mentira. Só pra ver se tá todo mundo acordado ainda. Eu e a Brena, a gente trabalhou uns 2 anos juntas, né, fazendo atendimento mesmo clínico. Mas agora eu não faço atendimento clínico, né? Eu faço supervisão, então eu trabalho fazendo supervisão, então a gente atende junto, em conjunto com as fonos que eu supervisiono, mas não faço atendimento mais. Mas sim, é super importante e a gente fez muito atendimento na sala de integração juntos. E você percebeu o aumento da motivação da criança? A criança adora, né? Essa é a verdade. Nada mais do que reforçador do que uma sala de integração, né? Eu falo que na próxima vida eu não vou escolher ser fono, eu vou escolher ser TO. Ah, Porque não, a eu sala não. de TO é um Você paraíso. sabe, não, você sabe o tanto que é cansativo CTO? Imagina ficar levantando, correndo, puxando negócio, puxando aquele outro, troca equipamento. Ah, não, eu tô cansada para CTO já. Nem sou TO, eu já tô cansada para CTO. Mas é porque Como fono, tem vários estímulos, né? Isso ajuda na terapia. Mas a gente faz a nossa terapia também sim, com os nossos estímulos e é as super nossas divertido, atividades, né? que são maravilhosas também. E é isso que a gente vai mostrar, né? Com certeza. As Aline, respondendo estratégias para para a você gente. sobre verdade, respondendo sobre os atendimentos conjuntos, né, que você trouxe, eu costumo ir não só nas salas de integração sensorial, nas sessões de integração sensorial, mas também nas sessões dos terapeutas analistas do comportamento, ou da fono, se tiver outra fono, enfim, psico, pedagogo, tudo que tiver para ajudar e para orientar sobre a implementação de CAA. Então, eu realmente rodo ali por todas as salas, enfim, todas as sessões e ambientes que a criança está, na casa, na escola. Eu tenho essa experiência assim. Mais perguntas, gente? Não? As outras turmas, a gente trouxe casos, assim, a gente dividiu, então, né, vamos manter um pouco essa ideia, porque fica muito prático, que é pegar alguns casinhos de minimamente verbal, um mais verbal, um com muitas questões sensoriais, e aí vocês vão, assim, começar a identificar a criança de vocês na prática, né? Tipo, parecendo o Luca, parece tal. A gente começa a nomear conforme vai assistindo as aulas. Então, isso é muito gostoso, assim, estudar por meio de casinhos, assim, com diferentes perfis. Ó, Giane, você tem algum material para atendimento de como implementar linguagem em crianças com TEA Suporte 3 que irão disponibilizar? É isso É que com a a gente falou, Lilian, né? né? É com a Lilian. Ou não? A Brenda, acho que é com a Lilian, né? Eu acho que ela deve estar falando de comunicação aumentativa alternativa, né? De implementar comunicação aumentativa alternativa. Depende de cada criança, né? Claro que quanto maior o nível de suporte da criança, mais obstáculos, né? Mais barreiras a gente tem, não só do ponto de vista de comunicação, mas também sensorial e comportamental em geral. Tem ali as 3 áreas bastante afetadas, né? Eu diria.
Mas sim, existem as diretrizes que a gente utiliza pensando na implementação para qualquer criança. Então, o nível 3 de suporte, eu digo, gente, o que é mais difícil é o que mais precisa, né? O que a gente tem mais dificuldade de implementar é aquele que mais precisa, porque é a criança que não tem uma interação em geral, né? Não tem uma interação tão significativa, não tem muitos interesses por brinquedos convencionais, não é a criança que entra saltitando feliz e contente na terapia e senta lá e fica esperando a gente trabalhar com ela. E aí sim, também essa criança também precisa, mesmo sem o nível 3 de suporte, e tem sim materiais que serão disponibilizados pensando em todas as crianças. Como a Lili falou, a gente vai trazendo casos e discutindo, pensando em todos os perfis aí. Gente, eu acho que era isso. Deu uma boa instigada aí. Gostei das perguntas. Eu